Muito bom dia a você, a paz de Cristo, nosso Senhor e Salvador. É uma alegria para nós iniciarmos mais um programa Vida Devocional. E eu fico muito feliz com a sua presença conosco para orar, para ouvir a palavra de Deus. Enquanto estamos aqui, eu peço a você que entre aí no nosso chat, deixe sua mensagem, também o seu pedido de oração, porque após a pregação nós vamos orar por sua vida. Está certo? Sextou por aqui, está um dia maravilhoso e um dia propício para nós meditarmos na palavra de Deus. Hoje nós temos um tema maravilhoso para você, para meditarmos. Nós vamos falar sobre o tema Saudades de Deus. E queremos meditar hoje no Salmo de número 42. Abra sua Bíblia e vamos acompanhar aquilo que Deus tem a dizer para nós. Vamos meditar neste salmo surpreendente, que é o Salmo 42, meditando sobre o tema Saudades de Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo um momento crítico. Todos sabemos que perpassamos por um momento muito difícil para nós, para o mundo, mas também para a Igreja de Cristo. E a pergunta que nós precisamos responder é esta: como nós podemos enfrentar esta crise? Como a Igreja do Senhor se posiciona durante esse período de pandemia? Quais são as nossas atitudes com relação à nossa vida espiritual? Bom, nós temos a resposta no Salmo de número 42. Esse salmo tem como título ao mestre de canto, Salmo didático dos filhos de Corá. Quem eram essas pessoas, os filhos de Corá? Nós sabemos que na história da adoração de Israel, da igreja do Antigo Testamento, eles eram os responsáveis também pela liturgia do culto. No desenvolvimento da adoração no templo, eles têm um papel fundamental. É isso que nós vemos em 2 Crônicas, lá no capítulo 20. Capítulo 29 também nos fala exatamente sobre o papel dessas pessoas, dos filhos de Corá. E eles escreveram alguns salmos de adoração, como o Salmo 42, até o Salmo 49, como também os Salmos 84, 85 e do 87 ao 88. São salmos dos filhos de Corá. E nós vamos aprender aqui nesse salmo algumas lições importantes sobre a saudade de Deus. Sentir saudades de Deus. E talvez você esteja afastado. Está afastado dos caminhos do Senhor, sente longe de Deus, anda triste, abatido, não consegue mais orar, não consegue mais ir à igreja. Esta mensagem é para você. Em primeiro lugar, nós vemos no Salmo, nos versos de número 1 a 3, a sede de Deus. Nos diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Meus queridos, no verso de número 1 nós temos um elemento de comparação. Assim como a corça está bramindo por águas correntes, assim a alma do salmista bramia por Deus. A corça é aquele animal pequeno, de pequena estatura, pequeno porte, que tinha cauda, chifres, né? E era muito ligeiro e gracioso. E talvez o salmista estivesse sentado, no verso de número 6, possivelmente ele estava no Monte Hermon, e sentado ali na planície do monte, ele observa uma corça ansiando por água, querendo matar a sua sede. E aí nós percebemos algo interessante.
O verbo suspirar aqui tem a ideia de estar constantemente suspirando, a corça ansiando, desejando, bramindo pelas águas correntes. Eu assisti uma série na Netflix chamada Nosso Planeta. Uma das coisas que eu mais gostava de ver é quando os animais no deserto de Atacama, eles buscavam, faziam peregrinações até achar ali as águas doces, e era surpreendente como eles ansiavam, suspiravam pelas águas. No verso de número 2, o salmista vai ampliar a experiência do verso 1, quando ele diz: a minha alma tem sede de Deus. A alma tem sede de Deus. E note que o salmista não diz que tem sede das bênçãos de Deus, mas ele tem sede do próprio Deus, está faminto por Deus. O salmista é como um viajante no deserto, cujo odre está vazio e que precisa desesperadamente encontrar água, caso contrário, morrerá. Você pode ficar alguns dias sem se alimentar, 1, 2, 3 dias sem comer nada, mas a sede ela é terrível. A sede, ela é insuportável. Ninguém consegue ficar muito tempo sem beber água. E o salmista diz que ele tem sede. E perceba que ele diz que ele tem sede do Deus vivo. Para o salmista, a pergunta que precisa ser respondida é esta: quando eu verei a face de Deus? Quando estarei novamente diante de Deus? Um escriba ficou chocado com esta pergunta. O que significa isto? Estar na face de Deus, estar diante de Deus. Significa aqui, queridos, estar no santuário. Significa estar no templo. E aí, irmãos amados, significa visitar o templo. Então, a ideia de ter sede de Deus significa que todo o seu ser, toda a sua alma, toda a sua estrutura tem sede de Deus. Ele é todo sedento, ele está todo sedento por Deus. E essa situação levou o salmista a uma posição terrível de sofrimento. Nos diz o verso de número 3, que o seu alimento, como diz o texto hebraico, o seu pão era as suas lágrimas. E era uma situação que durava muitos dias. E aqui nós percebemos então a questão temporal do sofrimento sem Deus. E surge a pergunta dos opositores: onde está o teu Deus? Então o salmista está longe do culto, sofrendo, e os inimigos perguntam: onde está o teu Deus neste sofrimento? E ausente então ele anela pela presença do Deus vivo. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, falando nesse salmo, ele fez uma pergunta muito interessante para os seus ouvintes e os seus leitores. Você sabe isso por experiência própria? Você sabe o que é essa experiência? Você sabe o que é sentir sede de Deus? Perceba, meus irmãos, que o texto está falando de avivamento, de uma experiência em comum, está falando da sede de Deus. E o Salmo 63, verso 1, o salmista diz que anseia por Deus, que busca a Deus também desesperadamente, porque ele tem sede de Deus. E muitos de nós já perdemos a sede de Deus. Muitos de nós perdemos a sede pela presença do Altíssimo. Nós não estamos mais suspirando pela presença de Deus. Nós vivemos hoje um cristianismo morno. Nós vivemos hoje um cristianismo sem vida, um cristianismo sem intensidade. Nós perdemos muito daquele sentimento profundo de dependência de Deus. E é por isso que Jesus, em João capítulo de número 7, verso 37, ele se colocou em pé no último dia da festa e diz: quem tem sede, venha e beba. No verso 38, ele diz que quem crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. E em Apocalipse 22, verso 17, a Bíblia está terminando com um convite maravilhoso: aqueles que têm sede, venham e bebam. Bebam da água da vida. Meus irmãos, o cristianismo de hoje tem se tornado muito árido, desértico. E nós lutamos constantemente, eu luto todos os dias da minha vida para ter essa sede de Deus,
para estar sedento de Deus, porque muitas vezes nosso coração não palpita mais, nós não temos essa sede de Deus, o coração não dispara quando nós ouvimos o nome de Jesus, não ficamos mais ofegantes com as histórias da Bíblia, já não traz emoção, já não traz reflexão. Nós precisamos de sede de Deus. E o pior é que nesta pandemia, muitas pessoas estão perguntando, para muitos crentes que estão abatidos, estão depressivos, tristes, caídos, de cabisbaixos, pergunta o seguinte: os seus amigos, os seus parentes estão talvez fazendo as perguntas dos opositores desse salmo. Mas você não é crente? Cadê o teu Deus? Cadê a tua igreja? Cadê o seu pastor? E o pior, que muitos de nós estão perdendo a sede por Deus nesta pandemia. Então, a primeira coisa, nós vimos aí, dos versos 1 a 2 e 3, a sede por Deus. Mas nos versos 4 e 5, nós temos as saudades do culto. Me acompanhe aí, por gentileza, na sua Bíblia. Versos 4 e 5 nos diz assim: lembro-me destas coisas dentro de mim, e se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Por que está abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxiliar e Deus meu. Meus queridos, para o salmista, o templo de Jerusalém é um lugar de memória. Ele se lembra de como era o culto. Sua alma se derrama ao recordar. A sua alma se derrama ao recordar do culto, como era o culto. E o texto diz que ele passava pela multidão. E como a Bíblia de Jerusalém traduz, ele passava sob a tenda do poderoso e ia guiando o povo de Deus. E perceba que a expressão casa de Deus, que é uma expressão muito bonita no hebraico, Beit Elohim, a casa de Deus. E veja aqui a intensidade do culto. Havia gritos de alegria e louvor. Era uma festa. E o salmista fala da multidão em festa. Aquelas peregrinações anuais, a festa da Páscoa, a festa das semanas, a festa dos tabernáculos. Eram momentos dedicados a ocasiões felizes em que as tribos subiam para louvar o nome do Senhor. O salmista está se recordando disso. Aí no verso 5 nós temos o que chamamos de estrebilho, que é uma expressão que um indivíduo repete, e aqui o salmista está tentando se animar. E ele pergunta: por que está abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ainda o louvarei. Ou seja, eu ainda participarei do culto. Eu ainda estarei no culto. Então essa alma que tem sede de Deus é a mesma alma que está abatida porque não consegue ir congregar, não consegue ir à igreja, não tem a oportunidade de cultuar ao Deus vivo. Como os filhos de Corá vão dizer no outro salmo, Salmo 84, verso de número 3, o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, o anelo pela adoração. Meus queridos irmãos, nós estamos em um período de pandemia e todos nós fomos obrigados a mudar completamente a nossa rotina e até mesmo mudar algumas coisas no culto. Nós estamos presenciando cada vez mais a questão do virtual, do online, e nós aprendemos a conviver com novas tecnologias, e essas tecnologias mudaram a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de estudar, mas também a nossa forma de cultuar. E o mundo mudou, e a igreja está correndo atrás também, buscando mudanças. Mas uma coisa que eu gostaria de falar: nada substitui o presencial. Nós estamos hoje aqui assistindo esse culto online. As pessoas estão sedentas por Deus, mas as pessoas sedentas por Deus, elas não querem simplesmente assistir cultos, elas querem ir à igreja, elas querem participar de forma presencial. E aí, eu tenho pensado
em alguns estágios de esfriamento que nós estamos presenciando nesses dias. Eu gostaria de mencioná-los aqui para a gente, para a nossa reflexão. O primeiro estágio é o estágio do medo seletivo. Você já percebeu que as pessoas elas vão ao shopping, elas vão ao mercado, vão à universidade, elas vão à escola, elas vão à festa, elas vão ao trabalho, ao clube, à piscina, mas elas têm medo de ir à igreja. Então nós temos aí o primeiro estágio do esfriamento, é o medo seletivo. O segundo, queridos, é uma predileção pelo online. Essa crise criou aí uma resistência pelo culto presencial. E muitas pessoas estão se acomodando apenas ao culto online. Acontece que esse culto online, o online ele modifica, ele amplia, ele traz coisas novas, mas ele não pode substituir nunca o culto presencial. E muitas pessoas estão se acomodando apenas a assistirem pregadores, a escolherem seus pregadores, seus programas. E o segundo estágio, essa predileção pelo online. O terceiro estágio, a pessoa deixa então de contribuir com a sua igreja. Ela perde a sensibilidade, ela não se preocupa mais com as despesas da igreja, com as necessidades financeiras do ministério, ela não dizima, ela não oferta, ela não está preocupada mais com o sustento da obra missionária. Quarto estágio, ela deixa de assistir às próprias lives da sua igreja, ela perde o contato, ela não assiste mais, ela não tem mais contato com os irmãos, e aí então esse quarto passo, ela desiste de assistir os cultos da sua própria igreja e não se alimenta mais espiritualmente do seu próprio pastor. Mas o quinto estágio, ela passa a culpar o pastor e a igreja. Ela culpa o pastor e a igreja pela sua situação espiritual. E aí, sem orar, sem desfrutar da comunhão com Deus, sem nutrir a sua vida espiritual, ela deixa a igreja e se torna uma ovelha fora do aprisco. E ela passa a murmurar. E o sexto estágio, ela morre espiritualmente. É o que resta para uma pessoa que tomou esse caminho de se afastar de Deus, de se afastar do culto. Mas, terceira coisa, essa pessoa sente-se abatido, ou abatida, como nos diz aí os versos 6 a 8. Diz assim o Salmo: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, e ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Queridos, segundo vemos aqui as expressões geográficas mencionadas no verso 6, o Jordão, o Monte Hermon e o outeiro de Mizar, revelam então que o salmista ele estava possivelmente longe do santuário, longe de Deus, e quem sabe ele estava exilado. Ele não está onde deseja estar, ele está em outra terra, abatido, ele lembra de Deus. E aqui a ideia do texto hebraico é que ele faz uma reflexão profunda sobre Deus. Ele não lembra apenas do culto, ele está lembrando de Deus. E no verso número 7 revela que sua situação é como um dilúvio, como se as ondas de Deus passassem por cima dele. É interessante que do ponto de vista de Deus, ele tem sede, ele quer água, ele está sedento por Deus nos versos 1 e 2. Mas do ponto de vista humano, ele é esmagado por águas turbulentas que o próprio Deus envia. Mas no verso 8, o salmista revela que apesar disso tudo, ele pôde contar com a graça de Deus, porque durante o dia, Deus lhe concede graça. A Bíblia de Jerusalém traduziu assim: de dia Yahvé manda o seu amor, e durante a noite eu cantarei uma prece ao Deus da minha vida. Nós somos seres que vivemos uma inquietação, uma inquietude muito grande, e na maioria das vezes nós estamos desesperados e não estamos onde queremos estar. É uma inquietude em nós. Nunca tivemos tanta tecnologia, e a tecnologia se tornou uma espécie de Leviatã,
um monstro que nos domina e quase nos tornamos escravos de máquinas. Mas nós hoje temos mais condições que jamais tivemos de nos divertirmos e entretermos-nos, mas nunca tivemos tão intranquilos, tão inseguros quanto ao futuro. Nós temos muitas coisas para nos divertirmos, mas estamos tristes muitas vezes e temos uma sensação de profundo vazio. E o salmista questiona: por que te encurvas, ó minha alma? Por que você está gemendo? E vivemos dias, meus irmãos, que nós precisamos muito da graça de Deus. As pessoas estão abatidas, confusas e desesperadas. Mas o salmista aqui mostra claramente que durante o dia Deus mandava a graça dele para sustentar o salmista. E à noite ele louvava a Deus e ele orava ao Senhor. Mas em quarto lugar, o salmista se sente esquecido. E nós terminamos com os versos 9 a 12. O salmista tem uma sensação de abandono, de esquecimento pelo próprio Deus. Veja aí. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Por que está abatido, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Interessante que Deus é o rochedo do salmista. E aqui nós vemos algo incompreensível para nós. Ao mesmo tempo que o salmista diz que Deus é a sua rocha, ao mesmo tempo que ele confia em Deus, ele pode confiar em Deus, ele pergunta: onde Deus está? Cadê Deus nessa situação? Todos nós expressamos emoções, meus irmãos, tristezas, esperanças. E todos nós temos dúvidas terríveis. Mas nem sempre nós temos coragem de fazer algumas perguntas para Deus, de expressar a mais profunda da dúvida, das nossas dúvidas diante de Deus. E os salmos são orações e cânticos inspirados pelo Espírito Santo. E às vezes os salmos têm perguntas que nós não temos coragem de fazer. E o salmista tem essa coragem, inspirado pelo Espírito Santo. Ele pergunta: cadê Deus? Onde Deus está? Algumas situações que realmente parece que Deus desapareceu. Aonde está Deus? Cadê Deus? Pense num pai que perdeu um filho, perdeu uma filha, e a esposa está internada no hospital, entubada. Ele, no seu coração, ele pode perguntar: aonde está Deus? Eu me lembro que quando o Ratzinger, o antigo Papa, visitou a Polônia no campo de concentração, ele olhando para o sofrimento que o nazismo proporcionou àquelas pessoas, ele refletiu e perguntou: aonde Deus estava? Eles dizem que ele orou, rezou assim: por onde Deus estava? Cadê Deus no meio desse sofrimento? É a pergunta do salmista aqui. Nós nos sentimos esquecidos pelo próprio Deus. Mas sabemos, queridos, que apesar de tudo, Deus não se esquece de nós. Deus está conosco. O profeta Isaías diz que uma mãe pode se esquecer do seu filho, mas ainda que essa se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Quando meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. Deus está conosco. O Senhor está conosco. Portanto, queridos, que Deus avive a nossa sede por Deus, que nós tenhamos sede pelo Deus vivo, vontade de estar na sua presença, ansiar, desejar a presença maravilhosa de Deus. Então se anime, levante a sua cabeça, é hora de adorar a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos orar agora, vamos falar com Deus. Nós temos aqui algumas pessoas pedindo oração. Vamos ver se a gente consegue aqui mencionar pelo menos algumas, né? Aqui nós temos a Rose: peço oração pelos meus filhos, por reconciliação entre eles.
Que Dalva, peço oração por mim, pelos meus filhos, genro e nora, vida espiritual. Minha tia aqui, a Cleide, né? Sauda, aqui. Também um abraço para ela. Presbítero Marcelo Pereira diz assim que o bondoso Deus nos ajude. Delva Souza Santos, sinto vontade de cultuar junto dos irmãos já há mais de um ano que não tenho oportunidade, estou muito triste, que Deus abençoe sua vida. Quem mais aqui? Outra mensagem, e várias mensagens aqui, irmãos. A Silvana, orem para que o Senhor tire toda dúvida do meu coração, da minha filha Camila também. Bom, queridos, nós vamos nesse instante orar ao Senhor para que Ele nos dê sede do Deus vivo, para que Ele traga avivamento a você. Talvez você se encontre nessa mesma situação, tem sede de Deus, mas se sente abatido, triste. Esse é o momento de orarmos para o Senhor falar conosco e nos abençoar, para que Deus avive o nosso coração, para que ao falar de Deus sintamos alegria, que ao falar do Evangelho sintamos a alegria, que nós tenhamos essa sede pela presença de Deus, como suspira a corça pelas correntes das águas. Que Deus passe os seus rios na nossa vida hoje pela manhã, nos avivando, nos alegrando, nos motivando. Tá bom? Oremos, temos aí pelo menos um minuto, então vamos falar com Deus. Senhor, aviva-nos, Pai, dá-nos sede. Jesus disse: quem crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Pai amado, nós estamos sedentos pela Tua presença, pelo avivamento. Que o Senhor visite todas essas pessoas aqui, dissipando as dúvidas, trazendo alegria, saciando a sede espiritual, que seja uma bênção, ó Pai amado, na vida delas. Ó Deus, que ao acordar nós possamos ir, Deus, às fontes gloriosas e maravilhosas que o Senhor tem para nós. Nos abençoe, Pai. Abençoe esse crente que está desanimado, essa irmã que está desanimada, Senhor. Os levante no nome de Jesus, para que nós possamos caminhar firmes e fortes, mesmo que muitas vezes somos tomados de dúvida, estamos abatidos. Nos abençoe, permaneça conosco, no nome de Jesus, amém. Muito obrigado a você que nos assistiu, foi uma bênção estar com vocês, até a próxima, se Deus assim permitir.